Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Para quem não assistiu o nosso primeiro encontro, o que eu venho trazer aqui, né? Qual é a minha motivação, como eu expliquei lá atrás? A gente compreender que nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, nós vamos para o nosso relacionamento carregando a nossa mochilinha de crenças, de valores, de talentos, virtudes, etc. E tal. Muito bem. O que contém essa mochilinha? A nossa ideia aqui, né, é investigar a nossa criança interior, porque é lá que nós vamos encontrar as nossas emoções, os nossos instintos, né? Isso tudo acontece no desenvolvimento da criança. Mas a gente não pode esquecer que essa nossa mochilinha, que a gente vai carregar pela vida toda, quando nós nascemos, ela já contém uma série de informações que vêm dos nossos ancestrais. Então, nessa mochilinha, veja quanta coisa a gente já começa, a gente não nasce zerado, não é? Então, e não só que já está nessa mochilinha a nossa ancestralidade, os valores, as crenças de nossos ancestrais, mas também as vivências da mãe na gravidez. Pensa comigo, uma mulher quando está grávida, ela sofre as influências do meio externo, né? E também interno. Então, essa gravidez, as vivências nessa gravidez, as dificuldades, os obstáculos, as perdas, né? Tudo isso vai propiciar, vai na mulher algumas sensações, algumas emoções. E isso também já vai lá para o feto. Essa semana, inclusive, eu li uma pesquisa numa universidade de Londres, onde os cientistas analisaram as reações dos fetos em vídeo, em 4D, né? Então, as mulheres, né, elas experimentavam algum tipo de alimentação, por exemplo, foi citado lá, a cenoura, e o feto fazia um sorrisinho, né? Aparecia lá a carinha dele sorrindo, que ele gostou do sabor. Couve, eles fizeram uma carinha não muito satisfeita. Então, veja, o quanto, cada vez mais, né, é possível investigar as reações do feto diante de exposições não só externas, né, mas internas, o que essa mulher vivencia, né, de bom e de ruim, óbvio, né? Então, quando a criança nasce, já tem aí na mochilinha todas essas impressões dos ancestrais e dessa vivência da maternidade, né, da mãe. Muito bem. E aí, quando a criança começa, né, a caminhada aqui na Terra, a criança vai recebendo informações, nas suas vivências vão sendo transmitidas a ela os valores daquela família, né? As crenças dessa família, porque ainda muito mais da família, né? Claro que a família está imersa numa cultura, né? Mas, então, aqueles valores, eles estão vindo muito de quem cuida deles, cuidadores, mãe, pai ou qualquer outra pessoa que esteja cuidando. Então, a criança, ela é extremamente, ela só é sensorial. O que quer dizer isso? Que tudo que a criança vai vivenciar, isso virá através dos órgãos do sentido. O tato, né? A visão, a audição, o olfato, paladar. Mas isso não é ainda, gente,
Isso é importante da gente entender. A criança, na primeira infância, até um pouco mais, ela não tem a capacidade de elaborar o conceito. A criança não tem o conceito. Você veja, a gente vai apresentar o mundo para a criança. Isso é água, isso é um copo, né? Mamãe, papai, vovó, né? Além da palavra, o que significa o cachorrinho, o gatinho, enfim. Então, a criança, ela sente, ela capta as coisas pelo sentir. É ali que estão já começando a registrar as nossas emoções, né? Aquilo que se chama de límbico. O nosso cérebro, ele ainda, né? Nós temos uma região no cérebro, que é a região reptiliana. Essa região é aquela que os animais também têm. Então, ali estão os instintos, não estão. Quando é mais tarde, a partir de determinada idade, nós vamos começar a desenvolver o lobo frontal. E aí sim, a gente pelo menos deveria, né, ter condições da reflexão, né? Porque a criança, ela reage igual o animalzinho. Se você faz um carinho, ele chega mais. Se você bate nele, ele vai te agredir, né? E a gente chama isso de reação. Então, bateu, levou. Por quê? Porque ainda não tem a capacidade de reflexão, de entender o que está acontecendo. Então, a criança, toda a vivência, né, de brigas ou de ambientes bacanas, ela vai percebendo aquilo e aquilo vai ficando como imagens, né? Como dizia Carl Jung, né? Tudo são imagens. A nossa psique é só imagem, né? Então, a criança, ela vai perceber mais ou menos quando a gente agora adultos, que você chega num determinado ambiente e você sente, né? A gente até costuma dizer, nossa, eu senti algo pesado, um ambiente pesado, uma atmosfera pesada. É isso que a criança vivencia, essa atmosfera. E que mesmo nós adultos, muitas vezes, a gente não consegue nomear o que é. Né? A gente fica assim, não sei, mas era um ambiente pesado. Quer dizer, a palavra pesado substitui a impressão que muitas vezes nem a gente consegue identificar. A criança funciona assim. Né? A primeira infância é a infância da sensação, é desenvolver, então, as nossas emoções, é ouvindo, né, as crenças que a família vai passando, os valores, e através do quê? Do dia a dia, de coisas corriqueiras. Né? Isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é pecado. Né? Quantas vezes se recorre ao pecado, né? A uma coisa mais religiosa para interditar a criança de uma ação, de um comportamento. Né? Ao invés de buscar um argumento, não, busca-se uma punição, uma possível punição de um Deus que está lá te vigiando 24 horas por dia, né? Para dizer isso não pode, isso pode. Né? Então, a infância é isso, a criança começa na família, né, os primeiros anos, o convívio com os irmãos, se tem irmãozinhos, o convívio com os priminhos, é algo bem familiar, né? E ali então começa, veja, o brincar, que tipo de brincadeiras que você gostava. Então, quando eu falei assim, vou ajudar vocês a identificar essas crenças, esses valores que hoje, né, que foram lá para a mochilinha, que estão inconscientes, mas que permeiam, né, aquilo que leva a gente a agir assim ou assado. Então, veja bem, vamos pegar uma vivência, por exemplo, de perda, né, de morte. A criança, o cachorrinho, o animalzinho de estimação, pode ser um peixinho, qualquer coisa, morre. Né? E aí,
o pai ou a mãe, seja lá quem for o cuidador, diante daquele sofrimento da criança, da tristeza da criança, muitas vezes pode não ter condições de acolher aquela dor, aquela tristeza e diz: não fique triste, não precisa ficar triste. A mamãe, o papai vai comprar outro cachorrinho, outro peixinho, né? Então, isso já está, né? É uma fala não dita, né? E que na psicologia a gente vai verificar o quão importante, às vezes tem muito mais força aquilo que não foi dito, né? Porque neste caso, o que não foi dito não precisa sofrer com a morte. A gente repõe, a gente vai lá e compra outro, né? Mais tarde, eu posso até ter uma relação assim com pessoas. Posso. Eu não estou dizendo que vai, mas tudo pode. Nada é determinismo, né, gente? Mas posso ir desenvolvendo em mim, captar aquela força, porque a criança, como ela não pode refletir, ela não sabe, ela não consegue, essa informação ela fica muito mais forte. Então, logo chega outro substituto, né? E aí, você vai observar como que eu vivo hoje na fase adulta, com relação a perdas, né? Quando eu perco alguém, algum projeto, uma pessoa, né? Um relacionamento afetivo, um namorado, um casamento, como é que eu sinto isso? É mais ou menos assim, vamos embora, passa para outro, né? Ou eu vivencio o luto. Então essa perda, dessa morte, ela foi acolhida. Meus pais não tem problema, não é culpa do meu pai ou da minha mãe, então hoje eu me relaciono dessa forma. Não, gente, é importantíssimo que ao fazer essa nossa investigação, como eu fiz a analogia do arqueólogo, né? Ele não vai a cada pedaço de osso do animal que encontrou, que está, né, sendo desenterrado, a cada pedaço de osso, o arqueólogo vai, é um rinoceronte, é um hipopótamo, seja lá o que for. Não, a gente precisa ter o todo, para que a gente possa fazer uma análise. Não tem culpa, julgamento, foi por isso ou por aquilo, porque é muito mais complexo do que isso. Mas já é uma possibilidade de você começar a olhar e dizer como é que eu me relaciono com a morte, com a perda. Eu sei, eu consigo acolher, eu acolho, vamos lá, vamos comprar, vamos passar por outra coisa, vamos para o shopping, vamos fazer compras e tá tudo certo, né? Sem julgamento, é para se observar. Não quer dizer que está certo ou que está errado. É a forma como você funciona psiquicamente. Essa é a nossa ideia. Essa é a proposta, não é? Então, a cada passo, né, da criança, a cada vivência, vem junto essa, inconscientemente, né, captando a emoção que está atrás daquilo, né? E aí você veja, quais eram as brincadeiras que eu gostava? Porque muitas vezes a brincadeira que a gente mais gostava, né, as brincadeiras, elas podem ter muita relação com as escolhas da nossa profissão. Né? Lá na frente a gente nem tem ideia de que era aquilo que estava relacionado. Então, que brincadeiras eu gostava, como que era o ambiente da minha casa, né? A atmosfera, era uma atmosfera harmoniosa, a gente tinha ritmos, tinha rotina na hora certa de comer, de dormir. Como que funcionava isso na minha casa? Né? As interdições, né? Isso pode ou isso não pode? Como é que podia e o que não podia? E quais eram as justificativas para poder ou não poder? As doenças. Você teve
algum tipo de doença, doenças mais graves, né? Não doenças corriqueiras, mas você passou por várias doenças, você teve momentos que precisou ficar internado, longe da mamãe e do papai, longe da família, em hospital, ou longe dos amigos, dos amiguinhos. Vamos pensar aí nos primeiros 7 anos, tá? Que é aquilo que a gente chama da primeira infância. E toda essa minha proposta de ajudar vocês a olhar, ela está ancorada numa formação da antroposofia e que a gente vai olhar para a nossa vida, as fases da nossa vida, nessa perspectiva de setênios, né? 7, depois dos 7 aos 14, 14 aos 21. Quais são as forças espirituais e materiais que estão disponíveis para que a gente vivencie nessa fase, naquela fase da vida, tá? Então, a criança observa, né? Anotem, procure registrar. É legal fazer isso, porque é a sua biografia, é a sua história. Então, tenha esse cuidado, né? Imagino que um arqueólogo, quando ele está desenterrando ali os ossos, né, daquele animal, o carinho, né? O cuidado que é necessário para não quebrar. Assim é quando a gente também está investigando a nossa criança interior. Há que se ter muito respeito, mais até do que respeito, uma reverência, né? Porque você vai ali olhar para a sua criança, não tem mais nada mais nobre, mais sagrado, né, do que a sua criança interior. Porque é nela que estão as nossas emoções. Todas as nossas emoções. E o que nós somos, se não emoção? O tempo todo estamos agindo ou reagindo a emoções. Então lembre, né? Como que eu lidava, como que essa criança lidava com as frustrações, com os nãos. Eu quero, porque é uma tônica da criança. Eu quero isso, eu quero aquilo. E diante do não, qual era a reação? Aí você pode pensar assim, bom, mas eu não lembro. Não lembra? Veja hoje, na fase adulta, né? Que a gente vai com o decorrer do nosso trabalho aqui, da nossa caminhada, você vai ver como muito a gente ainda está nessa criança. O quanto essa criança é que de verdade pega na nossa mãozinha e sai pelo mundo. Porque a gente não conhece as necessidades dessa criança. A gente precisa conhecer a nossa criança interior, identificar as necessidades dela, os medos, né? Porque é essa emoção que está nos levando hoje, adultos, pelo menos no corpo, para as nossas relações. Seja, como eu disse no início, qualquer relacionamento, tá? Então, esse cuidado. E aí você pode olhar hoje. Como é que eu reajo? Como que é a minha atitude diante de uma frustração? Pegue uma frustração qualquer que aconteceu hoje, ontem, né? Acontece todos os dias. Difícil um dia que a gente não passe por algum tipo de frustração, né? Uma expectativa, né? Estão sempre com essa expectativa de que algo aconteça ou não aconteça, enfim. Olhe para isso. Observe que você precisa anotar. Como é que eu reajo a esse tipo de comportamento. Então, anota assim, algo foi dito, o que eu senti, o que eu pensei. Pode ter até feito, né? Você pode anotar. Diante disso, eu agi assim, ou eu pensei assim, eu senti assim. É isso, esse é o norte para você ir se auto-investigando. Autoconhecimento é isso.
é nos olhar, é nos observar o tempo todo. No primeiro encontro eu falei para vocês que que a vida é pedagógica, né? A vida nos fornece o tempo todo situações para que a gente possa aprender. O que eu estou falando disso? É isso. Então, se hoje eu me defronto, algo acontece, eu vou observar o que aquilo me provocou. Por isso que eu estou dizendo que ela é pedagógica. E a gente precisa aprender a tirar do outro. Isso é um aprendizado difícil, mas é necessário. Quando algo acontece num relacionamento, é uma relação 50-50%. Uma relação de duas pessoas é sempre metade-metade. Então o outro, ok, tem a questão do outro, mas o que isso provocou em mim? Porque se eu ficar o tempo todo na minha vida, diante das nossas vivências, eu dizendo, porque o outro fez isso, é porque ele falou, né? É ele. O problema está no outro. Não, o problema não está no outro. A questão está em nós. E é essa investigação que é necessária ser feita. Esquece o outro. Deixa o outro com o processo dele. Cada um tem o seu processo. O que eu preciso é ver por que isso me pegou e onde que me pegou. A ação do outro que vem do mundo, ela me causou o quê? Que tipo de emoção? Precisa aprender a identificar as emoções, não é? E isso está lá na nossa infância. Né? Como é o tempo todo, como foi a nossa infância, como foi a minha relação com a minha mãe, com meu pai. Tente lembrar, e pode ser que até hoje ainda perdura esse mesmo tipo de relacionamento, que pode ser um relacionamento fácil, amoroso, tranquilo, ou não, tá? Então, na nossa primeira infância, estão ali registrado, né, todas as nossas emoções. Toda emoção está nesse primeiro momento. Então, por isso, quão importante é a gente investigar o que é que a gente, né, como foi esse primeiro setênio da nossa vida. Pense em tudo que vocês possam olhar de uma infância, né? Uma criança, olha para a criança brincando. Eu era uma criança alegre, eu era uma criança brincalhona, eu era uma criança tímida, eu tinha as iniciativas ou não? Ou eu era uma criança mais retraída? Que tipo de criança que você era? E se você ainda hoje se vê assim, com dificuldade de se expor, né? Era uma criança que se sentia querida, amada ou não? Então, todos esses aspectos vocês podem ir observando, lembrando. Eu queria lembrar, ok. Se não consegue lembrar da ação lá na infância, procura ela hoje, porque ela está aí, sabe? Eu já vi, um dia uma cliente minha falou assim, que ela tinha muita dificuldade de ter uma ação, né? De ter projetos e colocar, não. Sabe? Ficava na ideia e tinha muita dificuldade de colocar isso no mundo, né? E que ela lembra de trazer essas ideias quando criança, né? Para a mãe, para o pai, contar, tive uma ideia de fazer isso e aquilo. E era assim, deixa de bobagem, né? Era desacreditado aquela ideia, não tinha nenhum acolhimento. E aí ela se vê hoje assim, sem motivação, né? Pensa, tem ideias, mas tem algo que segura de ir para o mundo. Né? Gente, a escola, né? Antigamente a gente ia para a escola mais depois dos 7 anos, aos 7. Hoje a gente vai mais, as crianças vão mais cedo, né? Mas ainda no primeiro setênio se ia para a escola com 6 anos, um pouco. Como foi esse ambiente escolar? Como foi a relação, né, com o professor, com as brincadeiras, com os amiguinhos? Então, tente, né,
investigar isso para a gente ver o quantas coisas foram sendo colocadas na mochilinha, que estão lá no nosso, né, carregando, porque essa mochila, como eu disse, a gente vai levá-la para a vida toda, né? E ela é uma mochila que eu não sei o que tem dentro dela. E se eu não sei, eu reajo. Por isso é muito importante. E cada vez mais, né, pessoal? Cada vez mais a necessidade de nós nos autoconhecermos, para que a gente possa ter contenção. Não quer dizer que a gente vá mudar totalmente, não. É identificar aquelas crenças, inclusive, que são crenças que nos impedem de ir para a vida. E aí a gente vai identificar de onde vem aquela crença. Como eu falei lá atrás, né? De papai do céu tá olhando, papai do céu castiga, né? Essas coisas são muito fortes, essas informações são muito fortes, isso fica e a gente não sabe que estão lá. Então, qual é a ideia, né? É óbvio que eu estou aqui ajudando vocês a fazer essa investigação, mas em algum momento da sua vida, se você não faz psicoterapia, é necessário buscar ajuda de um profissional, né? Um psicanalista, seja lá quem for, para poder te ajudar a passar alguns nós, porque tem uns nós na nossa biografia que precisa da ajuda de alguém para ajudar a gente a desatar aquele nó. Não dá para fazer sozinho, né? Mas até saber, aqui eu achei um nó, porque às vezes vem andando e fala, não sei onde é que está o nó. Tem muitas possibilidades da gente poder encontrar esses nozinhos na nossa história, né? E aí sim a gente já vai com o nozinho, eu preciso de ajuda para ver essa situação. É óbvio que a gente não vai rever tudo na nossa vida, até porque tem muitos valores e crenças que, uau, estão aqui nos ajudando a chegar até aqui onde nós chegamos, não é? Mas a gente vai investigar aquilo que está me impedindo de seguir na vida, seja num relacionamento afetivo, amoroso, seja numa relação profissional, não é? Essa é a ideia. Então a gente vai começar a investigar onde tudo acontece, né? E não esquecendo também das nossa ancestralidade. Mas depois, lá na frente, eu posso dizer para vocês como também a gente pode investigar se vem de lá, de onde está vindo essas crenças que se repetem. Então, às vezes vinha da bisavó, que passa para a avó, que passa para o pai, que passa para a mãe, e nós vamos seguindo, né? Então, essa é a ideia hoje que eu estou trazendo para vocês. Olhar para essa infância, olhar para as suas vivências com o papai, com a mamãe, se entrou na escola, com o professor, com os amigos, né? Se eu era uma criança ativa, eu era uma criança inibida, eu precisava que o outro me chamasse para brincar, ou eu tinha iniciativa para brincar, né? Eu tinha acolhimento nessa família, eu podia falar as coisas ou não, ou nada podia, né? Eu me lembro agora de uma historinha que até vivi mesmo, que era, uma vez a gente foi numa casa e o homem lá, compadre da minha mãe, fez uma garapa, né, que é cana, né, suco de cana, né, lá em Minas fala garapa. E aí eu odiei aquilo. Primeiro que a garapa, a cana estava lá naquele calor, né, muito quente, o homem foi lá, colheu a cana, moeu e trouxe para a gente e tal. E eu me lembro que eu falei, nossa, eca, né? E a minha mãe me deu um beliscão, que eu sinto ele até hoje. Não pode falar isso. Coitado do compadre, né? Teve todo um trabalho de colher a cana, de moer a cana para a gente. Então, veja como é que fica, né? Então, assim, você não pode falar o que você sente, você não pode dizer se gosta ou não. Quantas crianças, né? Às vezes vai ser levada para casa da avó, né?
Não vá dizer que não gostou da comidinha que a vovó preparou, porque a vovó fez com tanto carinho e tal. Então, o que está ali no não dito? Minta, minta, esconda os seus sentimentos, engole aquilo que você não gostou para não desagradar o outro. E aí a gente se torna adulto e o que a gente está engolindo? Lá atrás era, sei lá, um bolo qualquer, uma comidinha. E aí hoje, o que é que eu engulo o tempo todo, que eu não consigo, eu não posso falar? Da onde que vem essa crença de que eu não posso me posicionar? Eu não preciso brigar, não preciso xingar a pessoa, mas eu não sei me posicionar, dizer não gostei. Não é pessoal, não é que eu não gosto de você. Eu não gostei do bolo. Né? Então a gente precisa aceitar uma coisa que a gente não quer, não gosta. Quantos nãos você está falando hoje quando você gostaria de falar sim ou vice-versa? Né? Qual é a minha dificuldade em dizer o que eu sinto? De onde pode vir? Porque isso é inconsciente. Eu estou contando aqui para vocês um relato que eu me lembro muito, não estava inconsciente. Eu não sei quantos anos tinha, talvez já estivesse até mais no segundo setênio, não me lembro. Mas eu lembro de que não podia falar, não pode dizer para o outro que não gostou daquilo que ele fez. Porque voltando lá no Jung, nós estamos identificados. Então, se eu disser eu não gostei do seu arroz, ai, não gostou de mim. Não, é só do seu arroz, da sua salada, que não está gostoso. Então a gente anda pela vida em bloco, né? Eu sou eu, meu cabelo, meu corpo, sei lá, meu arroz, qualquer coisa que diz não está bom, eu trago para mim. Sou eu o todo. Então isso tem origens lá atrás, gente, não tenha dúvida. E cultural também, cultural, né? Nós brasileiros, pode ser que tenha alguém que não seja brasileiro aqui, mas nós também temos uma cultura forte de não dizer não. A dificuldade em dizer não. Também tem cultural, depois familiar. Algumas famílias mais, outras famílias menos, mas temos. Então é isso que é importante você investigar hoje, porque você tem dificuldade no meu relacionamento. Eu vou engolindo, seja com um amigo, seja no chefe. Qual é a minha dificuldade em posicionar? Onde que está isso? Isso não deixa um relacionamento fluir, seja ele qual for. Tá? Então, essa é a minha ideia que eu estou trazendo para vocês, dessa investigação da primeira infância. Olha, e é também importante de novo, a minha relação ela era mais fácil com a minha mãe ou com o meu pai? Porque as figuras pai e mãe são as figuras mais importantes da nossa vida. Vamos levá-las para o resto da vida. Né? Enquanto estivermos aqui, estamos carregando nossos pais e nossos ancestrais. Então, investigue com carinho, com reverência, com respeito a sua criança interior, porque é ela que dá o tom da nossa vida, tá bom? Olha, espero que eu possa ter já ajudado você em alguma coisa. Nós vamos continuar nossa caminhada no nosso próximo encontro. Vou falar um pouco mais dessa puberdade, né? O início da puberdade até os 14 anos, o que pode, né? Quais são os fatores externos e internos que podem influenciar no nosso modo de ser futuro. E se você gostou e achar que essa conversa pode ajudar alguém, um amigo, seja lá quem for, encaminha e curta, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.